Olá, amigos, bem-vindos a mais esse encontro. Hoje vamos refletir um pouco sobre o trabalho, essa atividade humana fundamental, que assume diferentes significados e interpretações ao longo da história e em diferentes contextos sociais, desde a busca pela sobrevivência até a realização pessoal e a construção da identidade. O trabalho permeia a vida dos indivíduos e das sociedades, moldando relações, valores e crenças. André, você pode nos dizer como nós espíritas entendemos o trabalho? Certamente, Paula. Na obra fundamental de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, encontramos na questão 674 a afirmação categórica de que o trabalho é uma lei natural, uma necessidade para o progresso e para a evolução do ser humano. E essa lei se aplica tanto ao plano físico quanto ao plano espiritual. No plano físico, é um meio de aperfeiçoar nossa inteligência, servindo também para prover nosso sustento, nossa segurança e nosso bem-estar material. No plano espiritual, essa lei se entrelaça à nossa jornada evolutiva, impulsionando o progresso não apenas material, mas também intelectual e moral. Assim, seja no que se refere ao nosso labor profissional, oferecendo nossos talentos e habilidades de forma diligente, honesta e dedicada, seja no exercício da caridade, servindo nosso semelhante para, de alguma forma, aliviá-lo dos sofrimentos, o trabalho é uma abençoada oportunidade de sintonia com a vida. É meio que nos permite cooperar sempre para o progresso dos nossos semelhantes e de nós mesmos, tanto no plano físico como no espiritual. Obrigada, André. Você mencionou que o trabalho é uma abençoada oportunidade de sintonia com a vida. Podemos então entendê-lo como uma bênção de Deus? E se assim não é, essa bênção é dada a todas as criaturas indistintamente? Elis, você pode falar um pouco sobre isso? Eu posso sim, Paula. Com certeza podemos entender o trabalho como uma bênção de Deus. Aliás, todas as leis divinas são bênçãos e, ao mesmo tempo, a evidência da presença dele em nossa vida, né? Sendo, portanto, o trabalho uma bênção, nenhuma criatura está fora do seu alcance. Os animais, por exemplo, através de seus comportamentos instintivos, constroem abrigos, caçam alimentos, cuidam de seus filhotes e desempenham funções ecológicas importantes. E no caso dos homens, nenhum de nós há que não possa ocupar a mente, o coração e os braços nas tarefas para si e para o outro. Esse esclarecimento que você nos traz é muito importante, Elis. Inclusive, nos traz como pressuposto que, sendo nossas tarefas pouco edificantes, criamos, então, na verdade, obstáculos, sobretudo para nós mesmos. Pensando nisso, me ocorre perguntar: seria o excesso de trabalho, mesmo que bem intencionado, um desses obstáculos? Ou o excesso de trabalho traduz apenas nosso esforço de autossuperação? O que você pode nos dizer sobre isso, Nádia? Esse é um ponto que merece a atenção íntima de cada um de nós. Mas, de forma geral, podemos dizer que muitas vezes o excesso de trabalho e pretexto das urgências da vida ou das urgências que criamos para nós, ainda que bem intencionadas, nem sempre representam um trabalho verdadeiramente produtivo, edificante, e podem sim se configurar em obstáculo para uma vida saudável, seja do ponto de vista físico ou espiritual. Eis a importância da reflexão e do nosso autoconhecimento, porque o excesso, seja ele qual for, tende a comprometer nosso equilíbrio físico e mental. Além disso, como dissemos, nem sempre o excesso de trabalho representa efetiva produtividade e pode estar, ainda inconscientemente, camuflando nossas próprias carências emocionais ou fugas. Não me refiro aqui, obviamente, a situações em que é salutar buscar no trabalho angariar forças, especialmente quando atravessamos momentos difíceis.
Aliás, essa é uma recomendação de muitos espíritos benfeitores. Isso é diferente de nos excedermos no trabalho, inconscientes ou não, para fugir de situações, emoções ou sentimentos que precisamos aprender a enfrentar. Obrigada, Nádia. Elis, dando continuidade a essa reflexão, o que o excesso de trabalho pode nos causar? Paula, é importante observar que quando excedemos nossas forças, podemos comprometer nosso estado emocional, nos predispondo a queixas, lamentações, irritações, criando uma atmosfera psíquica de insatisfação, desânimo e impaciência. Enfim, criando impedimentos para vivenciar nossas experiências de forma desperta, proveitosa para nosso próprio benefício e dos outros. Essas posturas emocionais, sobretudo quando nos acostumamos a elas, vão minando nossas forças por dentro e nos deixando vulneráveis e desequilibrados. Por isso é importante nos atentarmos a elas, observando se não estão relacionadas ao excesso de trabalho ou mesmo à ausência dele. Da mesma forma que o excesso de trabalho pode nos impactar negativamente, também a ausência dele nos é prejudicial, porque tende a nos trazer prejuízos diversos de ordem material e espiritual. Pode, por exemplo, prejudicar nossa autoestima, nos entediar, promover a sensação de inutilidade, ansiedade, etc. E ainda que a ausência de trabalho não seja um estado voluntário, a imensa misericórdia de Deus não destitui ninguém da oportunidade de se tornar útil, aguardando em serviço à providência divina. Seja como for, precisamos disciplinar nossa vontade, precisamos alimentar nosso ânimo e disposição, sempre atentos e dispostos a buscar a superação dos impedimentos que nós mesmos criamos ou reforçamos muitas vezes sem perceber. Muito obrigada, Elis. Isso que você disse é muito importante. E nesse sentido ainda percebemos a necessidade de abrirmos espaço nas nossas vidas para reflexão e busca de entendimento sobre como lidamos com as nossas emoções e pensamentos, para direcionarmos melhor nossos comportamentos frente ao trabalho e ao repouso. Aqui cabe nos lembrarmos que não é sem razão que a lei do trabalho está entrelaçada à lei do repouso. São elas complementares e indissociáveis no caminho do nosso desenvolvimento integral, ou seja, o desenvolvimento de todos os aspectos da nossa vida, do espírito à matéria. André, como você pode nos ajudar comentando a relação entre a lei do trabalho e a lei do repouso? Paula, entendo que o trabalho, seja aquele que transforma o ambiente, seja aquele que transforma o homem, deve ser exercido com equilíbrio, sem excessos. Quanto ao repouso, este é decorrente do trabalho e serve para reparação das forças do corpo, mas também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que possamos nos elevar acima da matéria, conforme orienta Allan Kardec na questão 682 do Livro dos Espíritos. Numa visão mais panorâmica do capítulo 3 deste mesmo livro, que versa sobre a lei do trabalho e a lei do repouso, podemos perceber que a espiritualidade objetiva nos orientar que, estando na matéria, é preciso que não nos ocupemos apenas daquilo que é efêmero, ou seja, passageiro. Fundamental esse esclarecimento, André. O equilíbrio sempre demanda reflexão e autoconhecimento. Cada um de nós deverá fazer a sua própria leitura da sua condição física e espiritual no seu montante de ocupações diárias, a fim de reconhecer qual sua condição no limiar entre o trabalho e o repouso. Há espíritos que, estando muito além do que por hora nós conseguimos alcançar, trabalharam muito e produtivamente, e com pouco tempo de descanso do corpo, conseguiram o seu refazimento físico, porque estavam profundamente compromissados na tarefa do bem. É como diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 82. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Para esses espíritos, a seara do bem foi em si revigorante. Eles alcançaram o equilíbrio no espírito. Isso também para eles certamente demandou lutas, mas na luta vincularam-se ao amor, à caridade, à esperança, à confiança em Jesus,
e na vida. Para nós outros, por hora, e cada qual à sua maneira, cabe cuidarmos do equilíbrio entre o trabalho e o descanso, conectando nossos corações e mente às fontes superiores e inspiradoras da vida. Muito obrigada a todos os companheiros de hoje pelas contribuições e também a vocês que nos acompanham. Agradecemos a Jesus, mestre e amigo de todos nós, por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo, tchau, tchau.